Ok, eu estou só a celebrar porque é o 90 vídeos publicados. A minha introdução para este vídeo. Olá, book lovers, aqui Patrícia Ferreira de Lápis Write e espero que tenham tido um dia fantástico. Hoje é quinta, para mim, mas para vocês é sexta-feira, penso eu. Se calhar até publico hoje, eu não sei, depende do meu humor, mas é o meu 90 vídeo publicado. O que significa que eu decidi fazer uma coisa diferente e também porque uma amiga minha disse que era estritamente obrigatório eu ter um vídeo assim, por isso. Hangovers, guys, hangovers. Eu tive uma recentemente, foi horrível. Quando isso acontece, normalmente o que eu faço... Bem, pela primeira vez fiz isso, é normal. Quando li e acabei Kingdom of Ash, de Sarah J. Maas, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu estava com uma hangover tão grande que eu, eu não queria pensar em mais nada. Eu não conseguia ler mais nada. Eu comecei, se não estou em erro, a tentar ler Crazy Rich Asians e não consegui, de todo. Eu queria a leitura fantástica de Sarah J. Maas e não aconteceu. Eu não queria. Eu queria Sarah J. Maas. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a Course of Thorns and Roses para não ficar em hangover e foi a melhor decisão que eu fiz. Por isso, a minha primeira recomendação é mesmo vocês lerem livros que vocês já adoram, assim já sabem que não têm aquele sentimento de ficar presos na história anterior e pode ser bom. Também há a segunda recomendação que é ler de novo esse livro, ou então até mesmo ver séries e filmes até deixar de ter essa hangover. Mas o que eu acho que funciona mais para mim e também para várias pessoas que eu conheço é ler livros que sejam de fast pace. E eu decidi fazer a minha recomendação de livros que são bastante bons a agarrar-vos completamente logo nas primeiras páginas. Por isso, sem mais demoras, eu vou-vos apresentar a minha recomendação para livros. Sem muita surpresa, o livro que eu vou-vos apresentar eu já disse que adoro e vocês já sabem, é Skyward, de Brandon Sanderson. Este livro fala sobre uma rapariga chamada Spencer que sempre quis defender o seu pai, que ainda por cima, numa das guerras contra os Krells, que acontece neste planeta, que vocês estão a ver aqui, ele foge e ela é intitulada, devido ao seu pai, como cobarde. E o que eu posso dizer acerca desta história é que nos agarra por causa da cena misteriosa que acontece logo nos primeiros nos primeiros capítulos, ou seja, os ataques Krell, a maneira como é que ela é tratada e também a maneira como ela entra na academia e acontecem várias coisas. Este livro é com bastante ação, bastante drama e bastantes decisões do autor que nós ficamos a pensar não pode ser. Mas acontece, eu dei 5 estrelas a este livro e é a minha primeira recomendação. Eu adoro esta história, por isso, para todos vocês, Skyward, de Brandon Sanderson. A seguir é a minha autora favorita, por isso, A Darker Shade of Magic, de V. Schwab. Este livro é fast-paced, again, e é super misterioso logo no início. É claro que isto é um desenvolvimento de mundo, por isso pode ser um bocadinho mais lento do que o habitual, mas no entanto a história em si é muito cativante. Eu acho que a personagem principal, que é Krell, que é o Kel, consegue nos cativar pela maneira como é que ele pensa e também da maneira como é que ele é o único que consegue ultrapassar as 4 Londres, que se vocês não sabem, mas é um mundo em que 4 Londres são divididas, uma com magia, a outra sem pouca magia, que está a perder magia, melhor dizendo, a outra sem magia, que é no nosso mundo praticamente, e depois a Black London, que está no Mistérios dos Mistérios. Por isso, esta história eu recomendo, é fantástica, muito boa. Eu adoro este livro, estes livros são os meus favoritos e eu recomendo a todos que gostam de uma leitura um bocadinho mais misteriosa e também com um bocado de ação e também
uma personagem que é bastante, como é que eu ia dizer, rebelde. Este livro é para vocês. A seguir, este livro. Eu não falo muito deste livro, por acaso, acho que só falei uma vez numa tag. É Renegades, de Marissa Meyer. Este livro fala sobre renegades e anarchists, acho eu, agora estou na dúvida, mas são isso. São dois grupos que são divididos. Uns que é os Renegades, que são aqueles que comandam a cidade, e os Anarchists são aqueles que pensam que os Renegades estão a fazer tudo errado. E no meio temos duas personagens que estão envoltos nestas duas situações, que não sabem o que pensar, nem sabem o que decidir, que é Nova e Adrian. A Nova é uma personagem bastante rebelde também, por isso, se vocês gostam de uma personagem que é tipo badass e super dona de si própria, Nova é perfeita para isso. Que ainda por cima decide se infiltrar nos Renegades. E Adrian é uma personagem bastante também curiosa e bastante rebelde, porque ele está nos Renegades e faz uma coisa que ninguém estava à espera. E esta história é fantástica. Fast-paced, again. Tem muito mistério e estava com uma coisa que eu não estava nada à espera no meio. Eu não esperava nada disto e no final surpreendeu-me. Tem um grande cliffhanger, devo de avisar. Tem um enorme cliffhanger no final, mas eu adoro esta história e recomendo a vocês, se vocês gostam de um pouco de mais de ação e também de super-heróis, este livro é perfeito para vocês. Este livro não vai ser grande novidade para vocês. Illuminate, de Amy Kaufman e Jay Kristoff. Este livro é contado de uma forma diferente, então se vocês estão numa hangover, vocês querem algo diferente que vos desperte curiosidade, então Illuminate é perfeito para isso, porque é escrito de forma diferente, em espécie de logs e reports e etc. A sério, é fantástico, vocês têm que ler. Eu recomendo o audiobook já agora. O audiobook é fantástico, tem vários personagens a falar, a fazer as vozes e efeitos especiais, por isso, uau! Esta história fala sobre um casal, Katie e Ezra, que estavam tipo num break, you know, we are on the break, friends. Infelizmente, devido a um ataque à colónia onde é que eles vivem, eles têm que fugir e ambos são separados em naves diferentes e coisas começam a acontecer em ambas as naves. E, oh meu Deus, eu quero ler tanto este livro agora. E são ambos separados e coisas começam a acontecer e ainda por cima existe uma inteligência artificial que ainda por cima não é muito confiável. Por isso, este livro, fantástico, cheio de ação mais uma vez, com um diálogo diferente e que cativa praticamente toda a gente. Por isso, para vocês, uma recomendação minha. A seguir, este livro, eu não falo também muitas vezes deste livro, é Ready Player One, de Ernest Cline. Este livro começa um bocadinho lento, não vou deixar de negar, mas fala sobre os anos 80. Fala sobre os anos 80, fala sobre como é que este world building é tão bom. No início é lento, mas eu acho que é fascinante a maneira como é que nos é apresentada esta história toda. E a partir do momento que começam a aparecer coisas, tipo, as primeiras coisas a acontecer, o ritmo deste livro muda tão drasticamente e fica tão compelido para continuar e continuar e continuar. A sério, é tão fantástico. Eu adoro esta história e eu recomendo a todos a lerem. Eu tenho que ler este livro outra vez. Meu Deus, eu tenho que ler este livro outra vez. Por isso, se vocês tiverem uma hangover, Ready Player One, guys. Amazon. A seguir é muito recente e eu não acredito que já estou no segundo livro e eu adoro estas personagens tanto. Eu adoro, eu sofro por elas. Eu nunca pensei que fosse gostar tanto desta história que até vou fazer uma book talk que, oh my god, that's amazing, this is amazing. Sex of Crows, de Leigh Bardugo. Este livro, guys, este livro é tão bom! Fala sobre Kaz, que é o ladrão dos ladrões, supostamente, como eu disse outra vez, e ainda por cima ele decide fazer a coisa mais impossível do mundo, que é entrar no Winter Court ou etc. Ice Court, com um grupo, e é literalmente impossível. E estas personagens todas que ele reúne, que são 6, cada uma tem um passado escuro.
completamente obscuro e drama atrás de drama e vocês não conseguem deixar de pensar oh my god, como é que eles vão sair desta situação e nos é apresentado o passado de cada personagem e nós pensamos assim, oh, estas personagens, tipo, oh my god, so cute, I love it, I love it. E além disso, é cheio, mas cheio de ação. É cheio de plot twists. É cheio de coisas a acontecerem. Vocês nunca prevêem. Eu não consegui prever nada do que é que ia acontecer e o final, para mim, deixou-me completamente... Tipo, oh my god, eu tive que começar logo o segundo livro e o segundo livro está a começar de uma maneira que eu estou tipo... como é que eu vou fazer? É tão bom, a sério. Vocês vão adorar este livro. Eu não consigo deixar de recomendar. Vai ser um dos meus favoritos deste ano. Oh my god, I love this book. I really love this book. Mas para aqueles que não gostam muito de fantasia, sim, eu vou fazer recomendações de contemporâneas aqui. What is happening? O primeiro livro que eu recomendo é Eliza e os seus monstros, de Francesca Zappia. Este livro, uau! Eu não estava nada à espera. E para vocês que são fãs de Fangirl, este livro é perfeito para vocês, devo-vos avisar. Este livro fala sobre uma rapariga que tem uma comic bastante famosa na internet e ela lida com ansiedade porque ninguém sabe quem realmente é e ainda por cima ela tem que lidar com a situação de que existe um fã na sua escola que ainda por cima ela começa meio que a gostar dele, you know? E nós vemos como é que ela lida com esta situação e é fantástico, eu gosto muito desta história, é heartwarming e super relatable, que eu... you know. Por isso, eu recomendo este livro, adoro. E sinceramente eu tenho que ler o Fangirl porque é bastante parecido com esta história. Fantástico. Eu até acho que, sinceramente, este livro é melhor que Fangirl, mas não tenho assim tanta apreciação e fico um bocado triste por causa disso. A seguir é uma história que praticamente toda a gente conhece, To All the Boys That I Loved Before, de Jenny Han. Este livro é muito, muito fofo. Eu devo de dizer que foi um contemporâneo que gostei tanto e que foi diferente e não estava nada à espera. A história de Lara Jean é super relatable porque ela gosta de vários rapazes e depois deixa de gostar e ainda por cima escreve aquelas cartas da esperança de deixar para trás um romance, entre aspas, porque ela não teve um romance. E, oh my god, eu adoro esta história. Adoro. É tão fofa, a sério. Eu não consigo deixar de dizer a toda a gente, este livro é fantástico. Vocês têm que ler, ok? Vocês têm que ler. A seguir, eu recomendo Since You've Been Gone, de Morgan Matson. Este livro é fantástico. Eu devo dizer que gosto imenso desta história. Este livro fala sobre duas melhores amigas que faziam tudo juntas. Elas iam a festas juntas, faziam coisas juntas e uma delas era praticamente aquilo que... o centro da confusão, do furacão delas as duas e de repente ela desaparece sem dizer nada. E a rapariga, a personagem principal, tem que lidar com a situação de ter que fazer uma lista que ela deixa para trás, que ela tem que fazer, não é? De maneira a sair da sua própria casca. E a história é tão fofa e tão incrível e super querida. Sério, eu gostei tanto desta história que eu nem consegui acreditar. Eu li este livro em 2 dias, acho eu. E, sinceramente, é uma história bastante boa, sempre com situações engraçadas no meio. E acho que deixa uma pessoa sempre a querer mais e mais e mais. Por isso é uma boa história. E por último, porque eu não tenho mais livros. A sério, de contemporâneos eu tenho que abranger mais, abrir mais o meu foco literário. A sério, se vocês tiverem recomendações para contemporâneos, por favor, digam-me aqui em baixo. Eu tenho mesmo que ler mais contemporâneos. Isto é muito vergonhoso. Eu só tenho uma prateleira de contemporâneos. What? Ai. Mas por último, eu recomendo Um de Nós Mente, de Karen McManus. Este livro é tão bom. A sério,
pode ser um clichê e até pode ser um clichê muito previsível, mas esta história é tão boa. Eu não posso deixar de gostar desta história porque é a típica história de escola, ou seja, o popular, o geek, a rapariga rebelde, o rapaz rebelde, etc. As histórias deles é tão boa. Eu gostei de todos os momentos aqui, apesar de ser um livro pequeno e sim, de ser um bocado clichê. A história é tão boa. Eu gostei tanto da maneira como é que me senti ao ler e consegui relacionar-me com as personagens e ter uma empatia com todas as personagens e gostei tanto. Eu acho que é um livro que é fácil de agarrar-nos por causa do mistério e é um livro fácil de nos agarrar também pela história de todas as personagens, por isso é uma boa história para sair da hangover, por isso, esta é a minha recomendação. Estas são as minhas recomendações para uma hangover e espero que tenham gostado. Eu, se calhar, vou fazer uma parte 2 porque existem tantos livros que eu poderia repor aqui, como Throne of Glass, que também é fácil de vocês prenderem-se a eles. Livros como também, eu estou a olhar para a minha estante para tentar me recordar de coisas, Harry Potter, o livro Mortal Engines, que também é fast-paced. Tantos livros que eu podia pôr aqui. E que à medida que vou lendo, eu também vou fazer praticamente todos os anos, talvez, ou de 6 em 6 meses, um vídeo acerca de livros que podem sair da vossa hangover. O que é que vocês acham? Comentem aqui abaixo se vocês gostariam disso ou não. Por isso, Deus pessoal, até à próxima!